Saudações, Leandro Zen, canal Mantra Cultural. Vamos falar de sofrimento? Vamos falar da causa das composições brasileiras, musicais, mais tocadas no Spotify. Sofrimento. Tem muito sofrimento no mundo. Ele é alimentado pela mente coletiva, sim. É muito agradável compartilhar seu sofrimento e entrar na corrida maluca de quem sofre mais. Bom, é muito sofrimento no mundo, certo? Muito sofrimento no mundo e ele é um elo de ligação entre as pessoas. Ele fortifica as personalidades. O ego adora sofrimento porque ele traz em si uma qualidade de poder existencial. E você vê nas ruas, estampado no rosto das pessoas de todas as idades, alguma marca de sofrimento. No seu espelho, no meu espelho, no espelho que eu tenho aqui atrás do celular para me ver na câmera. Sofridor. Uma vez eu quase marquei um show numa escola. Aí a diretora disse, mas as crianças gostam de sertanejo universitário. Aí não deu para marcar o show, porque eu toco só as minhas músicas e elas têm mais a ver com rock e com música indie. E aí não rolou. Mas de certa forma, a arte também lida com sofrimentos. Todos nós lidamos com sofrimento. Na verdade, a essência de tudo é sofrimento. Nossa, que mundo sofredor! É claro que eu não quero que você entenda isso como uma coisa trágica. Na verdade, o que a gente quer dizer com sofrimento? Se o sofrimento é uma espécie de doença, a gente quer ficar bem. A gente quer ter uma vida sem estresse. Em contrapartida a todo este sofrimento que nos cerca, que é do qual a nossa vida é constituído basicamente de um sofrimento inerente do fim da existência, algo que se aproxima a cada dia que passa, e eu preciso aproveitar o máximo esta vida, e aí eu faço um monte de coisas que dão tudo errado, e eu perco tempo, e eu tenho que voltar e fazer de novo, e gera uma angústia muito grande. Sofrimento, então, é o pacote todo de coisas dolorosas que nós carregamos, que tem vários nomes, se revelam em várias circunstâncias, e você pode lidar com elas com sabedoria, querendo ficar zen, ou simplesmente se entregando à zoeira da sofrência eterna, que causa ainda mais sofrimento. Então, se o sofrimento é uma considerável doença, da qual a gente quer cura, a gente pode entender que a causa desta doença, chamada sofrimento, é um desejo incontrolável. Um desejo incontrolável de prazer, de valorização da nossa vida. Esta seria a causa do sofrimento. E a cura seria a gente simplesmente se livrar desse desejo incontrolável e ficar de boas, viver zen. E o tratamento para isso é cultura zen, é meditação. Você está no canal certo, Mantra Cultural, e aqui na descrição há vários serviços da Mantra Cultural, tanto no âmbito educativo, artístico e terapêutico, para você, para a sua escola, para a sua cidade, enfim. A Mantra Cultural tem um pacote completo de propostas, todas com esse objetivo de trazer música zen, arte zen, cultura zen, para sair, sabe, dessa sofrência com qualidade, com humanidade. Eu acho que a gente está precisando disso.
A gente sabe que a gente está precisando disso. Ok, mas vamos continuar a falar num viés de ciência neurológica para falar sobre onde está esse sofrimento todo dentro do nosso cérebro. Então, a ciência já sabe que o cérebro funciona com 3 características básicas de sobrevivência. A primeira é a diferenciação, eu e o mundo, esta separação, esse dualismo, essa percepção dualista, que este está separado do mundo. Então, a partir disso, eu busco a estabilidade. Eu quero estabilidade para este, então eu vou organizar o meu mundo ao meu redor para que eu não sofra interferências, para que eu me mantenha saudável, por conta, então, dessa terceira, eu nem sei o nome que eu dei antes, desse terceiro fator, que é fugir das ameaças, manter o prazer de existir, fugir da dor do existir. O lance é que essas características de sobrevivência, elas são apenas uma percepção irreal, porque nós não estamos separados do ambiente. É só uma percepção ocasional que, consequentemente, naturalmente, traz sofrimento para todos os nossos ancestrais e todos os bichinhos que tinham cérebros e ainda têm cérebros, aqueles que ainda têm cérebros, sofrem neste sentido científico de que o cérebro se isola do mundo e tenta se estabilizar. Só que o mundo não está nem aí para ele, o mundo continua sendo um todo. E este todo inclui você, o seu cérebro, o meu cérebro, os nossos cérebros estão sim juntos com o todo. Então essa frasezinha bonitinha de eu sou o todo, nós somos um, ela adquire nesse momento um semblante triste, sério. Você é o todo. Isso não é engraçadinho. Você sofre porque você é o todo, sim. Não há estabilidade. A estabilidade é uma luta contra a natureza. E a separação da mente e do mundo é só uma linha pintada no chão. É como se fosse aquelas amarelinhas que as crianças pulam, brincam. Aquilo ali divide a mente do mundo. Literalmente uma linha de giz. Não é real a nossa individualização. É apenas um contexto ocasional da existência. Mas se você olhar mais de perto, aquela linha ali é muito frágil e praticamente não existe. A gente está misturado, junto e misturado. Nós somos uma onda dentro deste oceano de existência. Papai e mamãe geraram uma onda de energia muito intensa que nos gerou. Antes deles, quantas milhões de circunstâncias não precisaram acontecer? A gente vai chegar até lá nas estrelas, que todo mundo diz, somos poeira estelar, somos hidrogênio de alguma estrela que explodiu, se espalhou pelo universo e cá estamos, achando que somos um cérebro exclusivo e totalmente separado do mundo que nos faz sofrer. Maravilha! E como é que este maravilhoso cérebro, esta máquina da evolução, este centro do sistema neurológico, consegue estabilizar-se neste mundo para manter o seu equilíbrio? Bom, ele cria uma série de simulações. Eu li nesses livros de neurociência que o cérebro ele faz um backup geral da situação. Acabei de dar um check-up geral na situação a cada 5 ou 8 segundos. A cada 5 ou 8 segundos,
O nosso cérebro faz um, como é que se diz? Reinstala o Windows, atualiza o Windows, atualiza o sistema e para manter as aparências, tipo a estabilidade. Tipo, ele reconfigura, ele faz uma leitura geral, opa, legal, o mundo está ainda igual. Legal, o mundo está ainda igual. Legal, o mundo está ainda igual. E se por acaso o mundo não ficar igual, de acordo com a simulação que o cérebro está fazendo, ele encontra, opa, sofrimento, desestabilizou aqui, estava tão bem e agora precisei alterar tudo aqui. Nisso houve um choque, uma necessidade de reconfiguração de toda essa visão de mundo que até então estava estabilizada. Então, o cérebro faz isso de 5 a 8 vezes por segundo. Não sei, é o que está no livro de neurologia, mas é só para a gente ter uma ideia de quanto o nosso cérebro trabalha, como é esse fluxo de energia e informação dentro de nós, dentro do cérebro, para deixar tudo calmo e zen e tranquilo. Quanta energia é gasta, né? 25% da energia do corpo é o cérebro que usa para manter tudo isso em equilíbrio em relação ao mundo. Às vezes não funciona. E por que não funciona? Porque é uma simulação. O cérebro quer que tudo fique bem. É como que se a dor, a desestabilidade fosse uma cobra picar a gente. Enquanto o prazer e a estabilização seria segurar a cobra pelo rabo. Não funcionará para sempre. Vai acontecer da cobra se revoltar, né? E causar problemas. Então, esse falso apego ao equilíbrio, à estabilidade, é uma das causas primárias do sofrimento. É, de certa forma, um problema a mais. Eu digo um problema a mais porque o cérebro humano, ele se apega à estabilidade usando memórias, né? Na verdade, todo cérebro de qualquer animalzinho faz isso. Há uma memorização do mundo estabilizado. Só que o ser humano consegue viver quase que exclusivamente dentro de suas memórias. Ele perde mais facilmente o contato com a realidade. Aí que o sofrimento humano se mostrou tão poderoso neste planeta, uma circunstância diferente que os outros seres não vivem esse mundo psicológico de maneira tão potencial. O ser humano tem um potencial no seu grande cérebro desenvolvido de criar simulações do mundo real que lhe prejudicam, porque vão se somando circunstâncias dolorosas que o Siddhartha Gautama, o Buda, chamou de 3 venenos. 3 venenos essenciais que geram sofrimento. Além desse mundo biológico, da selva natural, onde a gente desenvolveu este cérebro totalmente ansioso, com medo dos perigos da floresta. Além disso, o ser humano, com o seu vasto universo psicológico ativo e mal utilizado, ele cria sofrimento para si mesmo, além das circunstâncias naturais. E são 3 fatores, são 3 venenos, como dizia Buda, que geram o sofrimento. O ódio, a ganância e a própria ilusão, a própria ignorância mantida. O que é a ganância? É um apego a toda e qualquer possibilidade de se dar bem. Aqui no Brasil a gente nem é assim, né? Todo o nosso sistema político nem é feito disso. A ganância é uma coisa forte. Ela reduz tudo a dinheiro, né? Se cria toda uma sociedade
gananciosa. E a ganância ela é sutil, assim como todos esses venenos do sofrimento são sutis. Às vezes eles são óbvios. Muitas vezes eles não são óbvios. Nós vamos falar dos outros aqui. O ódio acontece quando uma coisa não sai como a gente gostaria. A aversão àquilo que nos prejudica, a aversão aos obstáculos. Imagina você louco de ganância de ter alguma coisa e alguma coisa que impede que você tenha. Então você fica com ódio e ganância ao mesmo tempo. Isso vai crescendo dentro de você e das outras pessoas todas, e da sociedade toda. E a ilusão, que alimenta o sofrimento, que é a ignorância, o avesso de sabedoria, a falta de visão de como funciona o teu próprio sistema neurológico, é por si só uma ilusão. Ela vai se somando. E no mundo psicológico do ser humano, a gente cria todo um universo paralelo, uma vida paralela. Esse sofrimento fica se repetindo dentro de nós naqueles filminhos de travesseiro, que eu gosto de falar, quando a gente vai dormir, a gente fica repetindo os nossos problemas e dando contornos dramáticos, muito bem escritos, roteirizados, que geralmente nos dão mais satisfação do que o mundo real. Os filminhos dramáticos bons também, os amores, as paixões, as coisas boas, a gente aumenta a intensidade e ultrapassa totalmente as possibilidades daquilo que a vida realmente tem e pode nos dar. A gente cria a nossa própria ilusão e a gente fica com ódio que as coisas não são como a gente filmou, como a gente pré-dirigiu. E a gente fica com vontade de ter mais. Quando a vida dá uma coisa, uma flor se abre, a gente quer um jardim gigantão e a gente quer vender as flores para ter mais flores e coisas e tal. A gente tem uma estrutura psicológica que a natureza nos deu, mas a gente ainda não aprendeu a lidar. Isso se trata, a cultura Zen, um trabalho interior de aprender a lidar. Ok? Chegamos na parte final do vídeo. Vai ficar por assim mesmo? Não, tem um caminho para isso. Tem um tratamento para lidar com isso. Primeira coisa, uma palavrinha chamada compaixão. Porque quando você conhece o seu próprio sistema neurológico, você entende que, peraí, é claro que eu sofro, porque as coisas são assim. O meu cérebro se desenvolveu assim, ansioso, com medo dos perigos da floresta. E agora que eu estou vendo isso com clareza, eu consigo me entender melhor e eu tenho mais compaixão por mim mesmo e pelos outros que sofrem também. Veja só, compaixão. E os 3 grandes fundamentos do budismo, da escola de Siddhartha Gautama, que lembra que eu falei no outro vídeo, virtude, atenção plena e sabedoria. A gente faz o uso desses 3 para termos mais compaixão e criarmos vínculos neurológicos mais compassivos dentro de nós. Uma função cerebral é o controle, que tem a ver com virtude. Ou seja, você controla as suas emoções, os seus impulsos, impulsos de ódio, de ganância, de roteirizar filminhos de fantasia, você controla isso, mas não é um controle ditatorial, é um controle vindo da atenção plena, que tem a ver com a segunda função cerebral, que é o aprendizado. Atenção plena. Você tira o foco só de olhar os problemas aqui fora e olha para dentro também e olha o funcionamento do seu sistema neurológico, da sua mente, você observa, opa, peraí, observando melhor, eu consigo controlar melhor nesse sentido. E aí eu posso tomar uma decisão
sábia, sabedoria. O terceiro fundamento da escola do Buda, sabedoria, que seria a seleção, a função cerebral de seleção. Você seleciona, você consegue entender aquilo que está atrapalhando e você escolhe aquilo que é bom para o seu desenvolvimento. A partir desse primeiro entendimento de quem eu sou, esse eu sou, quem eu sou, começa a adquirir um contorno mais interessante quando a gente começa a pensar não em coisas fantásticas e almas e outros planetas, não. Este corpo, este organismo, este cérebro, esta mente, esses processos, este tipo de sofrimento. Compaixão. Tenha compaixão por si mesmo. Imagine-se que você é aquela criança que acabou de vir ao mundo. Tenha compaixão por ela, tenha compaixão por você e pelos demais. Crie, esteja num ambiente de compaixão. Lembre-se, criar um clima para que a alma desça ao mundo. Depende de nós. Até outro vídeo.